Olá, meu nome é André Pontes e hoje vou falar sobre lote de inspeção. O que é o lote de inspeção, para que serve e alguns tipos mais comuns utilizados dentro do sistema SAP. Bem, quando a gente fala em lote de inspeção, algumas pessoas também utilizam o termo lote de controle. Então a primeira premissa aqui para a gente entender é que lote de inspeção e lote de controle representam a mesma coisa dentro do sistema. É questão apenas de tradução. O que não é o lote de inspeção? O lote de inspeção não é lote de fabricação. Quando a gente fala de lote de fabricação, a gente está falando das questões voltadas para a parte de fabricação do produto. Então, aquele produto, ele tem um lote, ele foi fabricado numa data, ele representa uma quantidade, representa uma produção. Então, aquilo lá é um lote de fabricação. O lote de inspeção não é um lote de fabricação. E o que é o lote, então, de inspeção? Bem, quando a gente fala de lote de fabricação, como eu disse, nós estamos falando de uma validade, de um conjunto de quantidade de produto, de um produto específico, de uma data que esse produto foi fabricado, isso é tudo lote de fabricação. Quando nós falamos de lote de inspeção, imagine o seguinte, você tem resultados que foram analisados aqui, você tem informações sobre controle de liberação, você quer fazer uma gestão de dados, fazer a rastreabilidade desses resultados. Tudo isso é feito dentro de um lote de inspeção. Então, olha a diferença. Temos o lote de fabricação e temos o lote de inspeção, onde são gerenciados toda a parte de qualidade, resultados, liberações. E qual que é o papel do lote de inspeção, né? Um lote de inspeção, ele documenta um pedido de inspeção. Então, por exemplo, se você tem uma matéria-prima, uma embalagem, um produto acabado, e você precisa realizar uma inspeção de qualidade, é através desse lote de inspeção que você documenta os seus registros, as suas informações. Então, por exemplo, aqui temos o material. Esse material, automaticamente, você precisa registrar análises qualitativas, quantitativas, ou classificar uma lista de defeitos. Azul escuro, azul claro, pH X, pH Y, gramatura, passa, não passa, aprovado, reprovado, tudo isso você vai lançar dentro de um lote de inspeção. É aqui que você determina essas informações. Bem, um lote de fabricação pode, portanto, conter um lote de inspeção. Então você tem um lote aí do seu fornecedor, ele te enviou o código de informação do seu material aí, ou esse é o lote de fabricação da sua empresa, e esse lote de fabricação pode sim ter um lote de inspeção. Por que eu falo lote? Porque não necessariamente você analisa tudo que você tem. Então, por exemplo, se você fala de um produto acabado, provavelmente você vai ter uma série de análises desse produto acabado. Quando a gente fala de algum material, como talvez um stretch, uma cantoneira, você tem um lote de fabricação, não necessariamente você tem a criação de um lote de inspeção, porque talvez você não inspecione, não faça análise sobre isso. Talvez uma tinta de uma impressora. Então, pode ou não conter um lote de inspeção. E olha que curioso, reparem nesse detalhe, está vendo que o lote de inspeção aqui começa com o número 4? Vamos entender por quê. Os lotes de inspeção são classificados em tipos, então existem vários tipos de inspeção e eles são divididos entre essas numerações aqui. Então temos o número 1, o número 4, o número 8, 9, 89, essas são as mais comuns. Temos a 02, a 03, a 05, 07, a 11, a 10, essas são as classificações dos tipos de inspeção, tipos de controles. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês os tipos de inspeção mais comuns para você entender a importância de um lote de inspeção, né? Vamos ver aqui com mais detalhes então esses aqui que eu separei. Vamos ver um a um, o 01, o 04, o 08, 09 e o 89. E o que eu faço com essa informação? Onde encontra-se esse tipo de inspeção? Esse tipo de inspeção está atribuído ao cadastro do material. Então, por exemplo, você tem a sua matéria-prima, você tem a sua embalagem, você cadastra essa informação dentro do seu material. Você vai lá no seu material e coloca, é o material 01, esse material vai ser um tipo de inspeção 03, ou esse material tem o 03 e o 89, então você pode fazer uma série de combinações aí entre tipos de inspeção. Por exemplo, se o material é um material que você vai receber na fábrica, como é o caso do 01, você vai ter que cadastrar esse material como 01. Se é um material que é produzido internamente dentro da produção, você vai colocar o 04. Vamos entender isso na prática. Vamos começar aí. 01.
O 01 é o tipo de material, o tipo de cadastro relacionado a recebimento de mercadorias para uma ordem de compra. Ou seja, neste caso é feita uma requisição de compra para o fornecedor solicitando X quilos de açúcar, uma caixa, uma peça. Então é feito esse pedido de compra e uma vez que esse material chegue na planta, você faça o recebimento, esse material é uma embalagem, uma matéria-prima, que é os exemplos mais comuns de caso de recebimento. Na hora que é feita a entrada no sistema, automaticamente é gerado o lote de inspeção número 1. Olha que curioso. Então, está falando do tipo de inspeção 01, gera-se um lote de inspeção, começando com o número 1 e uma sequência numérica aí contínua. Então, o próximo vai ser 4832, o próximo vai ser 4833, 4834 e por assim em diante. E nesse lote de inspeção você vai registrar os resultados de qualidade da sua embalagem, da sua matéria-prima. Então por isso que é importante aí você cadastrar o 01, porque na hora que você receber esse material, dê entrada no sistema, automaticamente já te libera um lote de inspeção para você lançar os resultados das suas inspeções aqui de qualidade. O tipo 04 é uma inspeção para ordens de produção. Então, por exemplo, o planejamento se programa para a fabricação de um determinado produto, tem a agenda assim que a ordem de produção é liberada para se produzir em linha, automaticamente é gerado o lote de inspeção 4. Olha lá, tipo 04, gera-se o lote de inspeção 4 com a sequência numérica, onde você pode, ao longo da produção, dessa produção, por exemplo, essa produção pode ser 24 horas, 48 horas, ou seja, durante todo esse período, você vai lançando todos os resultados dentro desse lote de inspeção. Tipo 08. O tipo 08 é uma inspeção baseada na transferência de estoque. Então, por exemplo, imaginemos que você tem um material hoje que já está liberado, você ainda não vai bloquear esse material, porque uma decisão bloqueada é quando, tecnicamente, você já definiu que esse material está não conforme. Então, esse material vai ser enviado para bloqueio. Mas pense em uma situação que você não sabe realmente se ele precisa ser bloqueado. Você precisa fazer uma análise. É como se fosse uma questão de avaliação, uma quarentena. Então, ou seja, se você não tem certeza se o material vai ser bloqueado, você tem o quê? Você tem essa possibilidade de mandar esse material liberado para um status de qualidade, um status de controle, um status de análise. Quando você faz esse movimento no estoque, ou seja, transfere o material dentro do status liberado para análise, se esse material tiver cadastrado com o tipo de inspeção 08, automaticamente ele gera um lote de expedição começando com o número 8. Então, entende-se que se você não quer bloquear diretamente esse material, você precisa inspecionar, fazer uma análise, esse lote é gerado assim que você movimenta ele e você vai poder registrar os seus resultados de qualidade dentro do lote de inspeção. Vamos para o tipo de inspeção 09 agora. É uma inspeção recorrente. Imagine que você tenha bastante material em estoque de determinado lote de fabricação, e esse material talvez exija um controle mais criterioso, por exemplo, o corante, que você precisa manter as características desse corante ou as características de aroma, e esse material não pode ficar muito tempo parado em estoque. Então, por exemplo, a cada 90 dias, a cada 60 dias, você precisa fazer novas coletas desse material para garantir que ele está apto ainda para ser utilizado. Talvez você tenha uma baixa produção, uma baixa utilização desse ingrediente, você use muito pouco desse ingrediente, e esse material fique muito tempo no estoque. Então, de X em X tempos, você precisa monitorar esse material. Através da inspeção 09, você cadastra o tipo de inspeção 09 no seu material, e assim que o SAP entender que passou a quantidade de dias, ou seja, você definiu 30 dias, o 30º dia foi atingido, ele vai gerar automaticamente um lote de inspeção com o início 9, com uma sequência numérica, onde você pode registrar e fazer as suas análises conforme planejado e lançar esses resultados aqui dentro do tipo de inspeção 9. E agora vamos para o último tipo de inspeção dos mais comumente utilizados, que é o tipo de inspeção 89. Ou seja, ele é um tipo de inspeção de forma diversa. O que significa isso, André? Então, não estamos falando agora de um recebimento de material, não estamos falando de um produto acabado que você tem um planejamento já controlado, planejado. Então, aqui a gente fala de algo que não é planejado, que é aleatório. Então, por exemplo, você quer fazer uma análise
do seu material, da sua matéria-prima, do seu produto acabado, e essa é uma análise, uma inspeção extra, é um teste, é uma amostra pontual, é um controle à parte, você faz a solicitação, um registro dentro do sistema SAP, e esse registro vai liberar um lote de inspeção 89. Então, por exemplo, você quer fazer uma análise extra do seu material, você faz o registro aqui dentro do sistema, ele libera o lote de inspeção 89 com o número sequencial e você pode lançar os resultados aí da sua análise extra, da sua análise pontual, particular, esporádica. Então esses são os exemplos mais comuns de tipo de inspeção. E só para contextualizar, o lote de inspeção tem uma sequência numérica. Então, por exemplo, aqui, como eu mostrei para vocês, ele tem o número 1 e tem uma sequência numérica. Essa sequência numérica vai aumentando conforme vão acontecendo as ocorrências. Então, por exemplo, quando a gente fala de um tipo de inspeção 01, ele é um tipo baseado em recebimento. Então, o primeiro material recebido na sua fábrica, ele vai ter o número 01 e vai começar com 0000011 dígitos, terminar em 1. E assim ele vai se repetindo até chegar aí nas suas quantidades máximas aí baseadas em 9999. O mesmo acontece para um produto acabado. Você cadastrando o tipo de inspeção 04, você vai começar com 4000001, ou seja, vai ser o primeiro produto produzido, e vai até o 49999, até praticamente infinitas possibilidades de produtos produzidos aí. A mesma regra vale para o 09, 89 e por assim em diante. Uma dica final, gente. Sempre vai ser um lote de inspeção 1, e vai começar com 1 e vai terminar com 1, não necessariamente. Por quê? Porque dentro desse sistema SAP existe configuração e existe flexibilização de algumas coisas. Então não necessariamente o lote de inspeção do tipo 01 vai começar com 01. Se a empresa, no cadastro do material, mudar as configurações de tipo de inspeção, você pode sim cadastrar o 01 lá para recebimento, mas não necessariamente, nem sempre, o seu lote de inspeção vai começar com o número 1 e vai ter uma sequência numérica. Pode ser que o seu lote de inspeção apenas tenha uma sequência numérica, que seria apenas, deixa eu marcar aqui, pode ser que o seu lote de inspeção seja só esse número aqui sequencial, e esses números não apareçam. Ou seja, tudo depende de customização. Então, hoje eu quis contextualizar vocês o que é o lote de inspeção, qual a importância e para que serve. Em um próximo vídeo aí eu vou falar como você cadastra esse tipo de inspeção dentro do sistema. Muito obrigado e compartilhe esse vídeo se você gostou desse material.